Estamos iniciando o último episódio do ano. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou durante todo esse tempo. Um projeto que deu início e hoje já é um sucesso. E para fechar com chave de ouro, recebo aqui no Especialista Podcast mais uma jovem talentosa e empresária. Fernanda Vieira, especialista em isenções tributárias, IPVA no caso de autismo infantil e PCD, isenção de imposto de renda para servidores públicos inativos. Então nós vamos tratar desses temas, vamos falar de empreendedorismo, vai ser um conteúdo rico. Para você que está em casa, nos acompanhe, deixe seu like, se inscreva no canal, que nós vamos ter um bate-papo super agradável. Antes de mais nada, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Alfaiataria São José, moda de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Também falo da Easy, produtos de limpeza. Easy, quem conhece, usa. Temos aqui o lava-roupa líquido e também o alvejante sem cloro para você, dona de casa. Não deixe de experimentar os produtos da Easy. Agora sim, seja bem-vindo em nosso podcast O Especialista. Estamos aqui com Fernanda Vieira. Muito obrigado pela sua participação. Já aproveito para agradecer o seu tempo. Seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. E aí, animada para o nosso bate-papo? Bastante animada. Temos um conteúdo aqui que está muito em alta. Eu acredito que vai agregar muito para as famílias, principalmente aquelas famílias, né, que tem um filho com autismo, que também que faz parte do PCD, que você vai explicar melhor um pouquinho como que funciona. Mas antes da gente entrar no tema, vamos conhecer um pouquinho da Fernanda. Se apresenta, da onde você veio, qual que é a sua área de atuação. Fique à vontade. Tá, eu sou a Fernanda, eu sou natural da cidade de Nova Cantu, uma cidade bem pequenininha, um pouco distante de Campo Mourão. Casada, 35 anos, mãe da Rafaela, de 13 anos. Se programando para os próximos nenéns o ano que vem. Olha, agora estou animada, já estou pronta para as próximas, né? Então já é um projeto para o ano que vem. Mas hoje nós estamos atualmente na parte de isenções, Rodrigo, que é uma parte bem importante, que surgiu, né? É uma área que eu pensei, que eu escolhi, uma coisa que aconteceu, e hoje é minha prioridade nesse primeiro momento agora. Legal, Fernando, eu até peguei uma colinha aqui para não errar mesmo, né? Separei algumas perguntas para você. Você também é formada em Direito, né? Tem a filha de 13 anos, igual você falou, e a empresa é a Vieira Isenções. E eu já vou começar perguntando, né, o que te motivou a abrir essa assessoria, né? O porquê trabalhar com isenções. Na verdade, Rodrigo, a questão das isenções ela surgiu, né? Tinha acabado de me formar em Direito pela Unipar de Cascavel e estava prestando pela segunda vez o exame da ordem. Então, eu tinha feito a primeira vez, não tinha atingido a nota ali para passar, e estava me preparando na segunda vez. Quando, num conhecido, um pouco de mais de idade, ele veio um questionamento sobre a isenção para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Eu não tinha nenhum conhecimento em relação a isso, né? Mas falei para ele que ia pesquisar, ia verificar como que funcionava. Pesquisei, entendi um pouco de como funcionava e falei para ele, olha, não entendo, mas podemos tentar fazer uma tentativa. É um processo administrativo e se não der certo, eles apenas vão arquivar o nosso pedido. Então foi através de um conhecido em comum que eu me aprofundei e comecei a entender essa questão das isenções, que para mim era uma coisa totalmente desconhecida. Logo depois que eu iniciei com esse primeiro conhecido, prestei pela terceira vez o exame da ordem, passei uma das maiores notas, mas já não era mais a questão de eu querer exercer, né? O meu foco já estava totalmente focado para a questão das isenções. Por isso que eu falava, a Deus às vezes move a gente, né? Caminhos, porque o meu objetivo era sempre passar no OAB. Então fiz a primeira vez, acho que pelo nervosismo não consegui, na segunda vez também não. Quando já estava com a cabeça focada em outra coisa, aí realmente aconteceu, mas já não era mais o que eu queria seguir ali, a questão de concursos públicos, ou até mesmo advogar.
Você teve outro trabalho antes de fazer o direito? Eu tinha uma loja de cosméticos, na verdade, lá no início. Foi por isso que eu Olha! conheci esse cliente, né? Que ele veio, ele era marido ele era marido de uma cliente que frequentava a loja. E como ele sabia que eu tinha formação, eu era bacharel em direito, surgiu esse questionamento dele, né? Mas a única coisa que eu trabalhei antes foi a questão da loja e logo depois já ingressou com a questão das isenções. Que legal. E a loja era aqui em Campo Mourão? Era em Ubiratã, Em que era onde eu morava Ubiratã. anteriormente, exatamente. Que legal. Por quanto tempo você ficou com a loja? A gente ficou com a loja uns 4 anos. Uns 4 anos. Aí, simultaneamente, era a loja e a questão das isenções. Era a loja e a questão das isenções. E eles sempre iam lá na loja, com as documentações prontas, de como conversava, até que o momento a questão da loja não conseguia mais as duas coisas. Então, eu tive que optar ou seguia com a loja ou seguia com a questão das isenções. E optou em seguir com as Com as isenções. isenções. Quanto tempo já no segmento? 8 anos. 8 anos? 8 anos já atuando só nessa parte de isenção tributária. Então hoje a tua especialidade é isenções. Exclusivamente isenções. Legal. Falo isso porque é sempre importante para você que está em casa, né, procurar por um especialista, né? Aquele profissional que só trabalha com aquilo que você precisa, com aquele serviço que você está precisando. Então, Fernanda, eu já gostaria que você falasse, explicasse o que é, quais os tipos e para quem é. Tá. Então, as isenções elas são para 2 públicos específicos, tá? Então, a primeira é para isenção do IPVA, para pais de autistas, autistas condutores, hoje também, recentemente, já conseguimos o deferimento através dos autistas condutores, o que há 2 anos atrás não era possível. E para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, como deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, né? Então, tudo que abrange uma deficiência aqui dentro do estado do Paraná, que é a nossa área de atuação, tudo que abrange deficiência, essas pessoas têm o direito às isenções de impostos. Qual que é a finalidade? É ter uma equiparidade ali. De repente o Rodrigo não tem nenhum filho com autismo ou com alguma deficiência e eu tenho. Então nós sabemos que eu pago imposto a mais nas terapias, no tratamento médico, nas consultas médicas. Então a finalidade das isenções é equiparar os meus gastos. Bom, então já que a Fernanda tem gastos extras, eu vou obter essa isenção que o Rodrigo não tem, para que eles possam andar em conjunto ali. Olha, Entende? interessante. E qual que é a principal demanda que você recebe? Hoje, com toda certeza, hoje não, nos últimos 4 anos, com toda certeza, é a questão do autismo infantil. Tá? Autismo. Ela é a menor, quando a gente equipara, quando a gente pega um gráfico do estado do Paraná, onde a gente tem a divisão de deficiências, ela é em menor percentual em relação à deficiência. Mas são os pais um pouco mais informados, que buscam, de fato, ali ter os direitos adquiridos. Então, hoje, mesmo sendo o menor percentual em deficiências aqui no estado do Paraná, é os que mais buscam ali pela questão dos direitos. Legal. E para a parte do IPVA, né, uma dúvida. O veículo, a motocicleta, enfim, o bem tem que estar no nome da criança ou não? Não, aqui no estado do Paraná, em nome do pai, da mãe ou do responsável legal, tá? Então, se o veículo estiver documentado em nome da mãe, pai ou responsável legal da criança que tem o diagnóstico não só autismo, mas algum tipo de deficiência, aí ele pode sim usufruir do benefício da isenção, tá? Não interfere nada, que surgem muitos questionamentos lá no Instagram. Eu não tenho, mas eu não participo nem de um programa social do Bolsa Família, baixa renda. Não tem nada a ver com isso, a questão para obter o critério da isenção. Então, o veículo tem que estar documentado no nome da mãe, pai ou responsável legal, de fato ter o diagnóstico comprovado através de um laudo médico e o veículo que não ultrapasse uma potência inferior a 155 CVs de potência. Então são esses 3 requisitos. Independente da renda oferida pela família, independente se tem algum auxílio assistencial do governo ou não, tá? Legal. Eu acredito que são dúvidas frequentes, né, Fernanda? Muito. Muitas vezes as pessoas, eu mesmo não tenho tanto conhecimento no tema, até eu vejo que você responde com muita facilidade, né? Mas até para deixar claro para o pessoal, né, que às vezes tem uma criança com autismo, né? Fala para mim, quais são as objeções, né? O que você vê? Por que as pessoas, né, às vezes não procuram essa ajuda, né, esse profissional? O que você
consegue contribuir? Eu acho que hoje, Rodrigo, as informações desencontradas na internet prejudicam muito. Por exemplo, essa questão que nós abordamos agora em relação à questão da renda familiar, né? Então, há muitos comentários lá no Instagram. Ai, mas eu não tenho, mas a minha renda ultrapassa o mínimo, mas a minha renda é um pouco superior, eu e meu marido trabalha. Então, hoje a dificuldade um pouco nossa é você ir desmistificando. Não, não é isso. Não é essa a questão. É Então, um direito. é um direito Legal. que você tem, entende? Então, às vezes, tem até famílias que participam de programas sociais, mas eu tenho receio de que, eu vou receber isenção, pode cancelar meu benefício assistencial. Não tem nada a ver. O direito que você tem, um direito que eu tenho, não cancela o outro. Então, uma questão é a parte previdenciária, que eu não tenho autonomia para falar, mas somente profissional. Uma questão é a parte previdenciária. Outra coisa é a parte tributária. E um benefício não cancela o outro. Legal. E existe, assim, né, um teto do valor do veículo ou qualquer valor? Não existe um teto, tá? O que o Estado vai analisar, que o Estado do Paraná, ele vai se basear única e exclusivamente na questão de potência do veículo. Então, pode ter veículo que custe R$80 mil, mas ele tem um CVs de potência, veículos 2.0, muito forte, ultrapassa, tem uns 160 CVs de potência. Então, ele não vai se enquadrar não pelo valor, mas pelo limite de potência. Como tem veículos que custam R$200 mil e está dentro do limite de potência máxima ali, 155 CVs. Então, independe do valor do veículo. Sempre analisar qual é a potência do meu carro. Se meu carro, independente do valor, está dentro de 155 CVs de potência, se enquadra perfeitamente ali para o benefício das isenções, tá? Nossa, que legal. Muito interessante, né? Sim. E fala para mim, e a parte do imposto de renda? Como funcionaria? Essa do imposto de renda é um público diferenciado. Aqui na isenção de PVA, nós tratamos de pessoas com deficiência. Perfeito. Aqui, dentro do imposto de renda, nós tratamos de pessoas com doenças graves. Né? Mesmo que já curadas, hoje, a lei federal abrange que, de fato, elas terão direito, mesmo que já seja curado. Então, aqui nós trabalhamos exclusivamente, na verdade, com servidores públicos inativos, especificamente com o Paraná Previdência. Tá? Então, professores, auditores, oficiais de justiça, policiais, todo esse perfil são pessoas que são aposentadas pelo Paraná Previdência. Servidores públicos estaduais. Então, essas pessoas que aposentadas já passaram ou passam pelo diagnóstico de alguma doença grave, ela tem o direito à isenção do imposto de renda. Tá? É muito comum aqui que o próprio órgão, na verdade, obtenha a negativa em casos não tão evidenciados, ou o que é muito comum. É uma pessoa que tem problemas de coração, cardiopatia grave. Então, é aquela pessoa que faz uso de stent, que faz uso do marca-passo. Aparentemente, foi solucionado aquele problema dela. Então, eu fiz uma cirurgia, estou solucionada e faço uso de medicamentos para controlar. Para o órgão estadual, está solucionado o seu problema. Então, se está solucionado o seu problema, não tem um porquê você obter esse benefício. Sim. Mas não é o que a lei estabelece, a lei federal. Então, a gente tem uma contrapartida entre uma lei estadual, o que a lei estadual estabelece, e o que a lei federal estabelece. E a lei federal fala que, mesmo que já curado, mesmo que controlado com o uso de medicamentos, você tem o direito sim. Tá? Então, é muito comum haver a negativa, porque os órgãos estaduais vão utilizar as resoluções estaduais. Né? Então, tem muito servidor público ali que continua tendo o imposto retido no contra-cheque, não sabendo que, de repente, aquela negativa para ele foi verdadeira. Olha, de fato, eu já fui lá no órgão estadual e eles falaram para mim que eu não me enquadro. Então, infelizmente, não dá, né? Não, dá sim, entende? Porque temos uma lei federal que ela é maior que a resolução prevalece a estadual. Exatamente. Tá, e aqui, Rodrigo, são valores exorbitantes que eles pagam ali de imposto de renda no contra-cheque. Não é que eles pagam, na verdade, né? Esse imposto já é retido diretamente no contra-cheque dele. Então, é a opção ele pagar ou não. Né? Então, vamos pegar um caso de um auditor fiscal que nós temos aqui no escritório. Ele recebe um valor mais ou menos de R$46 mil. Desses R$46 mil que ele recebe de aposentadoria, 27,5 já é retido no contra-cheque dele. Mas esse 27,5 tem mais um imposto que é retido pelo órgão estadual, de 14%, de até 14%. Então, você junta ali 27,5 mais 14% que ele tem de desconto no contra-cheque dele. 41%. Exatamente. Então, os 46 mil que ele recebe, R$13 mil fica retido de imposto de renda. Então, você imagina qual é o valor. Você recebeu R$46 mil. Dos seus 46 mil, 13 mil fica retido.
Às vezes por falta de informação, né? Na verdade, é falta de informação equivocada. Como eu te falei, às vezes ele vai lá no órgão público e ele... Vai direto. Inicialmente as negativas são essas, tá? Ele foi direto, ele passou por um perito no qual falou, olha, o teu problema está solucionado, você já fez a cirurgia, você já está fazendo uso de medicamento. Está controlado, então não se enquadra nesse primeiro instante. E ele acaba tomando aquilo como verdade, entende? Olha, nossa, que pena, de fato, eu não tenho esse direito, de fato eu não me enquadro nessa questão, sendo que não, sendo que ele pode se enquadrar perfeitamente. E quais são as principais doenças e doenças comuns, né, que as pessoas têm o direito e não sabem? As mais comuns são neoplasia maligna, que é que entra nessa mesma questão, você já está curado. Então, se você está curado, você não tem o direito. E a lei garante que, no caso da neoplasia maligna, mesmo que curado, você tem o direito às isenções e, posteriormente, às restituições desses valores. No caso da visão monocular, que é aquela pessoa que ela enxerga perfeitamente uma visão e da outra não, ali no máximo 20%. Também são casos bem comuns de ter negativa. Cardiopatia grave, justamente pelo caso de já ter passado pela cirurgia e estar naquele primeiro momento controlado. Também são casos bem comuns ali de obter a negativa, tá? Mas dentro das isenções do imposto de renda, tem mais de 1.500 possibilidades que podem se enquadrar. Assim, são muitas possibilidades que, de fato, podem ter o direito ali, entende? A lei, ela é bem taxativa ali no rol. São esses casos. Mas, na verdade, no escritório, nós que trabalhamos exclusivamente com isso, você vai analisar de uma forma muito mais abrangente. Você vai verificar, pode ser que essa doença aqui não esteja dentro do rol, mas ela é grave. Ela é grave, isso é bem comum no caso do burnout, tá? Burnout para professores e militares, que são os policiais. Sim. É um dos maiores quadros que nós temos de burnout, né? Que são aquela depressão muito grave que a pessoa desenvolve devido à função que ela exercia. Exatamente, tá? E assim, é uma coisa bem assustadora que, se você não trabalha na área, você não tem o conhecimento sobre isso. Principalmente quando se trata dos militares inativos, que é um público, vamos colocar ali que 70% masculino. Sim. E é um público resistente. Ele não procurou ajuda, entende? Eu tenho um caso nosso que ele é um major, ele tem 82 anos. Ele é um homem que ele resistiu a vida inteira, de fato, ter esse diagnóstico. Porque para eles, naquele campo deles ali, é como se você desenvolveu essa depressão muito grave, esses transtornos psicológicos, devido à atividade que você exercia, é como se você não tivesse, é como se você não aguentasse. Eles usam esse termo. É como se você não aguentasse toda aquela pressão que você vivenciou ali. Então, eles eram mais resistentes a de fato, assumir, nossa, de fato, eu tenho esse diagnóstico. Entende? É uma interessante e bem triste, na verdade, porque ali você verifica que há o apoio muito das famílias, dos filhos ou da mulher, para que de fato ele consiga aceitar e buscar um tratamento adequado e verificar que de fato o diagnóstico dele foi esse. Sim. E foi desencadeado devido a todos aqueles traumas em que ele viveu. Exatamente, do trabalho. Legal. Fernanda, por que você assim, acredita que existem os direitos, né? E são poucos divulgados? Por que será? Qual que é a sua opinião sobre? Eu acho que não é vantajoso, né? Não é vantajoso, Rodrigo, você pensa bem. Esses casos que nós falamos do auditor fiscal, que é um caso mais delicado. Ele é 13 mil reais, descontado mensalmente do contra-cheque dele. Se você calcula os últimos 5 anos que foi retido dele, que posteriormente tem que haver a devolução, nós temos um valor ali de 900 mil reais que devem ser ressarcidos. Valores brutos, sem atualizações e sem correções. Então, na verdade, é muito interessante. Não é uma coisa de interesse do Estado fazer divulgações. Olha, Rodrigo, você está aposentado há tantos anos, você veio pagando indevidamente para o Estado um valor X. Olha aqui, vem aqui, eu vou te isentar para você não pagar mais aqui para frente e eu vou te devolver todos esses valores que você pagou. Entende? Não é de interesse deles, na verdade, né? É sentido. E precisa ser renovado ano após ano? Como que funciona isso? A partir do momento que conseguiu, né, esses direitos, eles são renováveis? Como que é? Na questão da isenção do imposto de renda, não, ela tem caráter vitalício. Então, uma vez concedida essa isenção, enquanto ele permanece aposentado, enquanto ele permanece aposentado, a isenção, esses descontos não voltarão a ocorrer mais sobre o contra-cheque dele, tá? Então, em relação à isenção do imposto de renda, ela tem caráter vitalício.
Sim. Sobre a isenção do IPVA, não. Ele permanece isento enquanto aquele veículo estiver documentado em nome dele. Entendi. Isso, então eu ali consegui minha isenção, consegui a devolução dos valores que eu já paguei com limite máximo de 5 anos. Vou trocar o veículo daqui 2 anos, 3, 4, 5 anos. Enquanto esse veículo permanecer documentado em seu nome, você permanece isento. Vendi esse veículo, a outra pessoa que adquire, ela volta a pagar o IPVA normalmente. Normal. E eu tenho que novamente fazer a solicitação, comunicar ao órgão, olha, eu tenho direito à isenção, esse é o novo Renavan, então eu tenho que fazer uma nova solicitação sobre o outro veículo, tá? Ela não é feita de forma automática. Então, sempre vou ter o direito às isenções, mas a cada venda de veículo, eu tenho que comunicar. Eu tenho o direito à isenção e quero fazer uma nova solicitação. Nossa, perfeito. Boa explicação. Em relação à parte do IPVA do veículo, mais uma dúvida. O proprietário do carro, ele precisa ter carteira? Não é necessário ter carteira de motorista. Tá? Não é necessário ter carteira de motorista. Vamos supor que eu sou beneficiário. Eu sou Fernando, sou beneficiário, eu tenho deficiência física. O veículo está documentado no meu nome. É requisito obrigatório eu ter a carteira de motorista? Não. Sempre a gente lembrar, os requisitos são eu ter o diagnóstico que se me enquadre, o veículo estar documentado no nome e não ultrapassar 155 cc de potência. Sempre vão ser esses 3 requisitos ali. Legal. E tem pessoas lá no teu escritório, no seu dia a dia, Fernanda, que tem direito, de repente, aí um laudo incorreto, a pessoa perdeu esse direito? Existe essa possibilidade? Existe porque, na verdade, o órgão público ele é bem taxativo em relação aos laudos que são apresentados. Então, pode ser que o laudo que o cliente me apresente tenha o CID-10, que é o CID ali do diagnóstico, tenha o CID-10, a assinatura esteja correta, o diagnóstico esteja comprovado, mas não é o laudo padrão exigido pela Receita. Então, teremos que fazer a adequação desse laudo, tá? Que é bem comum. É bem comum isso acontecer. Então, 80% dos clientes que vêm ali, eles vêm com documentações incompletas ou inadequadas. Então, é bem comum. Não então, tem toda a informação. não tem. Então, o que nós vamos fazer? Para verificar as documentações médicas que eles já possuem, vamos verificar se algum laudo do que você tem atende os padrões ali que são exigidos. Tem, vamos utilizar o laudo que você já possui. Não, o cliente não tem. Tem um diagnóstico, está comprovado, mas não é um laudo que lá no parecer dele eles vão aceitar. Sim. Então, vamos ajudar o cliente ali a verificar, vamos formular um outro laudo. Vou te encaminhar o laudo modelo, onde você conversa com o seu médico. Se seu médico estiver na dúvida, você vai entrar em contato, nós vamos auxiliar e tá tudo certo em relação à questão médica, tá? Então, a gente pega o cliente desde o início. Se a documentação estiver correta, ok, seguiremos com o que você já possui. Não está correto, então vou pegar na sua mão, vamos te auxiliar em toda a questão dos documentos que devem ser apresentados. É de fato uma assessoria mesmo, né? Exatamente. Do início ao fim do processo. Exatamente, tá? Porque acontece, tem muitos laudos médicos ali, vamos colocar dentro da isenção do posto de renda, que é muito técnico, entende? Rodrigo, é muito técnico. Então, se eu mandar aquele documento ali para um auditor analisar, ele não vai conseguir compreender o que o médico está querendo de fato falar. Porque nós já estamos há 8 anos só fazendo isso, todos os dias, de manhã, de tarde, olhando laudos médicos. Então, para nós é fácil identificar aqui dá, aqui não dá. Mas para o auditor fiscal ele não vai fazer nenhuma questão de interpretar ou de distrair daquele laudo médico de fato nós estamos querendo passar, né? Então ali em relação a isso também é a mesma coisa. Vamos falar para o médico, olha, não é assim, não é nesse formato. Tem médico que é super flexível, tá? Ok, entende. Já tem outros que são um pouco mais rigorosos. Então ali nós vamos também nessa parte ajustar, conseguir entender o que de fato dá ou não dá, para que na hora que chegue lá não haja questionamentos, não haja dúvidas em relação ao que de fato, qual que é o estado clínico desse cliente. Legal, por isso que eu acredito, pelo que eu entendi até o momento, não é orientado, né? Acho que vocês não orientam de forma alguma a pessoa a fazer todo esse processo sozinha, né? São muitos, pelo menos, são muitos detalhes. Exatamente, porque na verdade, Rodrigo, o que acontece? Todos esses casos, tanto na isenção quanto na restituição, são casos em que o cliente, além dessa isenção daqui para frente, eu tenho valores retroativos que eu venho pagando e eu posso ter ressarcimento, entende? Então, nessas documentações, você vai verificar também que há muita contradição. De repente, meu cliente ele tem um quadro físico totalmente ali prejudicado, dificuldades para caminhar, somente uso de apoio. E isso está constando o laudo médico dele. Daqui a pouco tem um laudo da fisioterapia falando assim, olha, o seu José tá ótimo. Ele melhorou 100%, tá perfeito aqui na questão. Dentro dos critérios que aquela fisioterapeuta analisa, entende? Sim. Então o que eles fazem? Eles pegam todo aquele bolo de laudos médicos e levam para o auditor fiscal. E aqui eu tenho um laudo médico que comprova, olha, a minha deficiência física.
Mas olha, tem esse laudo fisioterapeuta que fala que você melhorou, seu José. Então tá tudo certo, entende? Então essa é a grande diferença de entender quais laudos médicos eu vou apresentar, quais laudos médicos de fato representam a minha dificuldade, a minha redução de força, a minha mobilidade. E isso, as documentações ali que você tem, são todas suficientes para comprovar que o seu diagnóstico não é de agora, que é de antes. É isso que te concede direito às instruções. Perfeito. Tá? Porque essas eu falei, são valores altos. E o Estado vai te dar exatamente o que você está pedindo para ele. Né? Então, se estou precisando de uma documentação atualizada, você já tem uma deficiência lá de 2020. Atualizei tudo bem bonitinho para mandar para o órgão. O meu laudo foi emitido em 2025 atualizado. Eles vão olhar quando foi emitido o seu laudo, Rodrigo. Em 25. Então é a partir de agora que você tem. Aqueles outros anos anteriores que você veio pagando, não está comprovado que de fato você tinha essas sequelas antes. Sim. Daqui para frente. E com isso ele pode ter conseguido a isenção, porque a questão nunca foi a isenção, a aplicação da isenção, muitos casos, mas a aplicação retroativa desse benefício que ele poderia ter e esses valores agregados que ele poderia vir a receber. Legal. É muito interessante, né? Até um ponto que eu gostaria assim que você comentasse, Fernanda, para as pessoas terem tranquilidade que estão em casa. Às vezes nós temos um servidor público acompanhando, né? Uma família que tem um filho com autismo. Isso que a Fernanda está trazendo para nós, pessoal, é lei. É direito, né? Exato. Às vezes a pessoa tem um certo receio. Será que vai dar certo para mim? Será que não vai? O que você diria para essa pessoa, Fernanda? Rodrigo, é muito simples essa questão, porque todo o trabalho, todo tipo de assessoria que é prestado, inicialmente, tudo muito seguro, porque até mesmo a gente não trabalha só com Campo Mourão, a gente atende todo o estado do Paraná. E ali há uma dificuldade, uma resistência, às vezes, de certos clientes, de acreditar que, de fato, isso é verdadeiro. Isso. Porque imagina eu apresentar para você, a gente nunca se viu, a gente nunca conversou, esse é o nosso primeiro contato telefônico. E eu falo para o meu cliente, olha, seu José, o senhor pode sim deixar de pagar esses 13 mil reais que o senhor paga mensalmente, que é retido lá. E além de não pagar mais, o senhor pode vir a receber esses 900 mil reais que o senhor pagou. Você pensa... Como é difícil para ele, nesse primeiro momento, acreditar. Exatamente, acreditar. Nossa, eu vou deixar de pagar 13 mil reais e ainda vou receber esses 900. Então, hoje... Deve ser um impacto, né? Exatamente. Mas ainda causa esse certo receio deles, justamente pela falta de informação adequada. Tá? É o que você falou, o Estado não divulga certas informações e nem vai divulgar. É o que eles falam muitas vezes. Fernanda, mas eu nunca vi isso, nunca vi falar isso na televisão, eu nunca vi falar isso na rede social, mas não vai ouvir falar, isso não é de interesse que de fato seja divulgado, entende? Não é a isenção de PVA, ele é um processo um pouco mais simplório, rápido, diferente da isenção do imposto de renda, tá? Aqui, para que haja suspensão dessa cobrança, é tranquilo, e ali, questão de alguns meses, o cliente já deixa de ter esse desconto retido na fonte. Em relação à devolução de valores, não. É uma coisa muito mais burocrática, no qual nós já temos total conhecimento sobre isso. Não é que eu vou entrar com valor agora, solicitando esse valor agora, e daqui 6 meses eu vou receber. Não é. Tá? Isso aqui é um processo mais demoroso, que pode demorar de 1 ano a 1 ano e meio até 2 anos. Porém, se as documentações foram apresentadas da maneira correta, eu instruí meu cliente e, obviamente, eu vou instruir da maneira correta para que, de fato, aqueles valores sejam, de fato, ressarcidos. Então, se eu vou instruir meu cliente com as documentações corretas e caminhar com ele durante todo esse período, é porque, de fato, em algum momento, esse valor vai ser ressarcido. Sim. Entende? Acaba que muitas vezes mas é muito burocrático, é cansativo, é desgastante. Mas você pode passar por todo esse processo e continuar pagando imposto de renda para sempre, porque para sempre vai ser descontado, né, enquanto estiver ali aposentado, ou passar por esse processo burocrático, cansativo, desgastante, e daqui 2 anos ter toda a devolução dos valores que você já pagou. Né? Então, assim, a gente é muito transparente com o cliente. É rápido, é fácil. Não é. Não é. É burocrático, é demoroso. Por isso que é interessante uma assessoria. Exatamente. Não é uma coisa rápida e fácil. Não é. É desgastante e é burocrático. Porém, daqui 2 anos a gente consegue ter um retorno. Sim. Um resultado legal sobre isso. Ou ele passar os 2 anos e não ter nenhum resultado sobre isso. Isso. Você entrou num ponto interessante. Deu entrada no processo. Né? Um exemplo, deu entrada, demorou lá o tempo 1 ano e meio, 2 anos, não teve êxito, um exemplo.
né? Não sei se já aconteceu. Existe algum prejuízo para a parte? Não, nenhum. O que vai acontecer? Ele falar, foi negado o pedido e eu não vou receber os valores que de repente ali nós tínhamos calculados inicialmente. O que é muito difícil, tá, Rodrigo? Porque que acontece? Quando o cliente vem com a documentação para nós ali, com o caso dele, para nós analisarmos, nós conseguimos verificar. Isso aqui vai se enquadrar ou não vai se enquadrar? Se não vai se enquadrar, a gente já fala pro cliente, não dá. Porque senão é 1 ano e meio ele perdendo tempo e nós também perdendo tempo, entende? Não é vantajoso para nenhuma das partes. Às vezes o cliente cria uma expectativa, nós vamos ali, durante 1 ano e meio, prestar todo o atendimento da assessoria para um caso que não vai se enquadrar. Entende? Então, quando o caso de fato não tem probabilidade de se enquadrar, a gente fala assim, não vai se enquadrar. Não vai dar certo. O teu caso não. Eu entendo a sua situação, realmente é uma doença que tem ali, que exige cuidados, né, acompanhamentos, mas não é um caso que se enquadra para efeito de isenção do imposto de renda. Entende? Eu acredito ser legal esse questionamento, né, essa pergunta, até para esclarecer para o pessoal, né, porque às vezes você faz uma ligação, olha, pode ser que você tenha 900 mil para receber, e pode ser que você seja isento de 13 mil reais. Meu Deus, será? Né? A pessoa fica aquele pé atrás. Exatamente, tá? Será mesmo que isso é verdade? Será que dá? Às vezes desiste de ir atrás. Porque não, Rodrigo, é muita esmola, né? Rodrigo, porque exatamente, tá? Porque acha que não vai dar. E você, assim, são poucos casos que acontecem, porque a gente fica ali, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas você fica muito martelando, porque de fato ele acredita, não sei, se realmente é tudo isso. Será que não é golpe? Será né? que não é golpe, tá? Quer ver uma pessoa tá com os documentos lindos, maravilhosos, não sabe, assim, isso aqui é tudo pra dar certo. E a pessoa fala assim, Já aconteceu da pessoa? Já aconteceu Não com entrar? cliente por exemplo, de Curitiba, que é uma região que a gente atende muito. E ele fala assim, não sei se isso procede, porque eu já fui no órgão, eu já tive a minha negativa. Eu já fiz 2 pedidos 2 vezes e eu já tive a negativa. E você vê que a pessoa tá com o documento. Rodrigo, é porque a gente fala assim lá no escritório, que coisa mais linda. Quando você vê os documentos, fala assim, isso aqui tá tudo certo. Tá certo, não tem nada incorreto. E a gente já sabe que de fato o órgão vai negativar. Eles fazem a parte deles, né? E nós vamos fazer a nossa parte. Eles vão seguir o que está dentro do Estado, nós vamos seguir uma outra resolução ali. Mas tá tudo lindo, perfeito. É só iniciar e a pessoa tá com aquele valor exorbitante para receber. Mas ela fala assim, não sei. Pode mudar até a realidade daquela família. Não, completamente, tá? Porque eu te falei, questão de isenção de PVA, ali não, ali você vai saber que tem um limite de até 25 mil reais. Sim. Essa é a média. O máximo ali de isenção de PVA é de 25 mil reais que a pessoa vai ter para receber de restituição dentro do IPVA. No imposto de renda, não. Ele é uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. Você vê que inicialmente um valor mais baixo ali que a pessoa vai receber é a partir de 50 mil reais. Caramba. E de fato ela vai receber. Eu falei, o Estado ali vai demorar um pouco para pagar ela, 1 ano e meio, 2 anos, até o máximo. O que mais demorou foi de 2 anos. Vai demorar? Vai, mas ela vai receber. Então ali você vai verificar que dentro do mínimo ali, pelo menos 50 mil reais, pelo menos 50 mil reais, e chegar até esse valor mais alto ali, que foi o maior de todos, que é o de 900 mil reais, que é o de um auditor fiscal. Sim. E qual que é a classe ali que você vê, que você observa que mais perde valores, né? Mas assim, ou deixa de receber. Tem policiais, tem outro tipo de servidor. Qual que é a classe? Você tem uma noção, assim? Não, na verdade, assim, por perfil de classificação ali de função, ou inativa, ou professores, ou auditores, ou oficiais de justiça, não, eles não têm muito. A gente verifica, às vezes, se não tem alguém próximo. Esse caso de Curitiba, de 82 anos, de repente não tem o marido ali junto, não tem os filhos junto, e você não consegue conversar com uma outra, inserir uma outra pessoa na reunião, tá? Porque se você tem uma outra pessoa ali, deixa eu conversar com... Vamos fazer assim, vamos marcar uma reunião, eu, você, seu marido, seus filhos. Sim. Deixa eu apresentar para todos a mesma ideia, porque tem muito receio disso. Então, se tem principalmente pessoa de mais idade. Isso. Então, se tem outras pessoas que eu consigo incluir dentro de uma reunião que nós vamos fazer, tá tranquilo. O difícil é quando não tem mais uma outra pessoa que a gente consiga ali... dentro da reunião, inserir dentro da reunião para mostrar, olha, é assim, é desse jeito, de fato tem os valores. Quando é uma única pessoa é um pouco mais difícil, que foi esse caso ali da cidade de Curitiba. Se não, em outros casos é bem tranquilo. É bem tranquilo porque nós temos um documento ali que o cliente vai muito especificado. Então, tudo que nós conversamos com ele na reunião é exatamente o que vai nesse documento. Então, assim, não tem um porquê de receios. Então, esses são mais
mais tranquilos, assim. E quais são os mitos? Né? Aquelas informações que circulam que não são verdades. Os mitos é o receio de perder a aposentadoria, que é muito comum, tá? Ai, mas se eu entrar com um pedido e de repente... Não, esse benefício das isenções, ele é específico para quem é aposentado, para quem é inativo. Então não tem nenhum receio ali de eu perder minha aposentadoria. Não, ele é específico para o seu público mesmo ali, inativos, aposentados, tá? Isso acontece muito. A questão do não recebimento das restituições, em que o Estado não vai pagar quando de fato o pedido é aprovado, quando de fato o valor é reconhecido, o Estado faz o pagamento total, com juros e correções, tá? Então ali, se deu tudo certo, se você conseguiu vencer todos os obstáculos ali e chegar no ponto final... Tudo comprovado em relação ao reconhecimento dos valores que foram retidos, o Estado ele faz sim a devolução de todos os valores com juros e correções, tá? Em relação, acho que é mais isso, porque a questão também das negativas, nós falamos, né, das contradições ali dos órgãos públicos. Legal. É algo interessante, é um assunto, para mim é um assunto novo, que eu acredito para a maioria das pessoas também, né? Muitos não conhecem desse benefício, né? Falando do IPVA, a gente voltando um pouquinho no IPVA, Fernanda, só para a gente esclarecer, você falou ali do prazo, mas falou de uma forma mais simbólica, né? Qual que é o prazo? Existe algum prazo para a pessoa entrar com o processo? Ela pode definir a partir de amanhã ou existe um mês específico? Como que funciona? Agora sim, tá? Teve uma alteração estadual do nosso governo aqui do estado do Paraná. Sim. E essa alteração ela ocorreu lá no mês de março. Foi uma alteração bem interessante, eu digo, porque na verdade, quando há qualquer tipo de alteração nas leis em relação a isenções ou restituições, então surgem informativos, como se fossem spoilers. Olha, possíveis alterações. E nesse ano não surgiu nenhum spoiler do que poderia vir a acontecer, como aconteceu agora. Então hoje eu trabalho há 8 anos, mas eu tenho colegas que trabalham há 20 com isenções tributárias. Então assim, foi um cenário esse ano que nunca ocorreu, que na verdade nós duvidássemos que de fato iria ocorrer, que foi a alteração em relação aos prazos. Então, antes, a qualquer momento, a qualquer mês, eu poderia solicitar a minha isenção e a partir da aprovação já valeria para o mês seguinte. Então, eu entrei agora no mês de dezembro, em janeiro sai a aprovação, já estou isento, tudo certo. Agora não. Então, nosso governo estabeleceu um prazo limite para que eu pudesse realizar o pedido de isenção no que se trata IPVA. Sim. Então, para que eu obtenha a isenção a partir do ano de 2026, todos os pedidos devem ser realizados até o dia 31/12 de 2025, tá? Então, por isso que esse motivo que todas as férias desse ano foram suspensas, para que de fato a gente consiga cumprir os prazos ali de todos os pedidos que chegam para nós. Então, para que eu esteja isento em 2026, o pedido deve ser realizado até dia 31/12 de 2025. Nossa, eu esqueci o pedido, Fernanda. Hoje é dia 1º, posso entrar hoje? Pode. Mas o seu pedido vai valer para o ano seguinte. Então, se eu entro em 2026, vale para 2027. Pago em 2026, não serei ressarcida desse valor que eu paguei e vale somente para o ano posterior, tá? Isso em relação à isenção de PVA. Feito. Em isenção do imposto de renda, não tem prazo ali para entrar com a solicitação. A qualquer momento. IPVA entrou em janeiro de 2026, só vai ter o direito em 2027. Só em 2027. Isso? Dentro do ano, vendeu o veículo. E aí? Aí, aquele imposto, você vendeu o veículo, aquele imposto é lançado para o novo comprador. Porque a isenção é válida enquanto você estiver com o veículo documentado em seu nome. Então, Fernanda, eu estou com o veículo isento agora em 2026, em junho eu vou vender. O Estado vai lançar o imposto proporcional ao novo comprador. Então, você ficou isento 6 meses, os outros 6 meses é calculado ali e repassado para o novo comprador. Tá? Perfeito. Aí repassa, se comprar outro carro, aí abre novamente o processo, só troca o veículo. Isso, exatamente, tá? Isso agora com as novas regras. Uma nova regra também que é bem preocupante, Rodrigo, agora que aconteceu, foi em relação às restituições. Então, também há uma discussão e vários recursos que estão sendo apresentados. Em relação à restituição do IPVA, sempre que existiu o direito à restituição. Então, paguei indevidamente, houve o recolhimento indevido, tenho um filho autista, poderia não ter pago IPVA, mas por não conhecimento eu paguei esses valores. Então, qual é a regra? Devolve o valor que foi pago. Então, o Estado agora, o governo do Paraná também, novamente, ele extinguiu o direito às restituições dos valores. É como se ele falasse, você solicitou? Solicitei, então você recebe. Não solicitou? Agora você não solicita mais, tá? Também temos uma contradição entre uma resolução estadual e uma legislação federal, porque o Código Tributário fala que todo pagamento indevido tem o direito às restituições nos últimos 5 anos.
tá? A única questão aqui, vai conseguir receber? Vai, mas não é tão rápido como era antes. Ok. Antes, liberou a isenção, teve a restrição, 90 dias, o valor estava na conta. Hoje já não vai ser mais. A gente sabe que vai ter uma briga maior aqui, para que de fato Porque o Estado não quer pagar. não quer pagar. É, o nosso Pra ser claro, né? Exatamente. Tipo assim, agora, a partir de agora, ninguém recebe mais. Legal. Existe outra doença além do autismo que contempla o IPVA? Tem uma que o nosso governo também tirou, por isso que é bem importante falar, porque tá dando bastante nas redes sociais, lá no Instagram, nos Facebooks, dá bastante contradição, porque nós vemos firmando que é o caso da visão monocular, eu enxergo perfeitamente uma visão e da outra não. Então, a lei federal estabelece que pessoa com visão monocular é uma pessoa com deficiência. O Estado do Paraná, também nessa nova resolução, no qual não teve os spoilers ali, ele falou que a partir de agora, do mês 3, visão monocular não tem mais o direito à isenção do IPVA. Nós sabemos que, com a apresentação dos recursos, aí amparado pelo Código Tributário, tem sim. Estamos falando de uma resolução que não tem um respaldo legal frente à supremacia da lei federal. Né? Então, a apresentação de recursos e assim terá consideração, sim, para que haja a isenção. Mas o que circula? Que isenção de IPVA, visão monocular, não terá mais o direito. E aí nós temos uma briga entre as informações que são divulgadas pelos órgãos públicos, porque se o cliente vai lá pessoalmente... Confunde a cabeça do... Exatamente. Aí é o que a gente fala, aí entra naquele cliente que não nos conhece pessoalmente e até a gente fala pra ele, não, você tem. Não, mas eu já fui lá na Receita, eu já tenho um laudo, eles falaram que mesmo assim, desse laudo eu não vou ter mais, eu vou revogar. De fato, perante a nova resolução, não tem mais o direito. Mas não é que acabou aqui. Não é que acabou o seu direito aqui. Okay. Com o recurso é possível ele pedir a reconsideração e obter o teu direito. Aí nós ficamos nessa questão aqui. De fato, de convencer o cliente que não. Olha, você foi teu órgão público, eu sei. Você conversou com o servidor público, mas a informação que a gente passou não está correta. Entende? Então, a gente vai nesse trabalho... É um desafio. Mais um desafio de mostrar para ele que, olha, ainda assim é possível a reversão dessa negativa. Legal. Fernanda, fala para o pessoal que está em casa, você já explicou bastante sobre a isenção do IPVA, do imposto de renda. Quais são os diferenciais do seu escritório? Eu acho que trabalhar com a transparência, Rodrigo, tá? Como nós falamos anteriormente, se o cliente não tiver o direito ali, nós já vamos nesse primeiro momento falar. Claro que vamos analisar todas as documentações que chegam para nós, Okay. São todas cuidadosamente analisadas, verificadas. Às vezes, se as meninas têm dúvidas, nós chegamos ali, nos reunimos, verificamos se tem algum outro caso que de repente possa ter passado, mesmo não constando ali na lei. Então, todos os casos que de fato passam por nós são casos que nós cuidadosamente analisamos e verificamos assim o direito. Podemos prosseguir, igual eu falei anteriormente, é dificultoso, um pouco mais demoroso, mas iremos conseguir. E se o cliente também não tiver ali ao direito, nós vamos falar nesse primeiro momento. Olha, vai ser claro com ele, ó. Exatamente, não dá tá? para você. Então, a gente preza bastante pela questão da transparência. Se tiver direito, nós vamos te avisar e vamos seguir com você, mesmo tendo as negativas, mesmo tendo os indeferimentos, vamos conseguir ultrapassar cada obstáculo desses. Mas se ele também não tiver, vamos falar, olha, infelizmente não se enquadra. Então, tudo é muito transparente para o cliente, tá? Ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada fase do processo ali. E além do conhecimento técnico também. Conhecimento técnico. Igual nós falamos um pouco mais no início, né, que não é orientado, não que não pode, né? Não é orientado você seguir sozinho, porque pode ser que você não consiga êxito no processo, né? Sim. Então, com a assessoria, bem mais assertivos, vamos dizer assim. Isso, exatamente. O que nós falamos, nós não prometemos para o cliente que vai ser mais fácil ou que vai ser mais rápido, mas que será concedido. Entende? Então aqui é mais rápido. Já você garante, Fernando, que vai ser muito mais rápido ou que vai ser muito mais fácil? Não. Nós garantimos que vai ser aprovado. Tá? Então, porque se nós chegamos aqui, conversamos com o cliente, analisamos as documentações e passamos para ele que de fato o caso dele se enquadra, é porque se enquadra. Então, nós vamos caminhar com ele, ultrapassar todas as negativas que porventura vier, todos os obstáculos, as dificuldades, tudo, mas vai vir a isenção dele. Perfeito. Como que é a sua rotina enquanto empresária? Quem faz a primeira abordagem lá no teu escritório? Já é contigo? É com alguém da sua equipe? Como que é, né, para a pessoa que está entrando, né, para entrar com o processo com vocês? Não, Rodrigo, ali nós somos em 10 pessoas aqui no escritório de Campo Mourão e somos 2 no escritório de Guarapuava. Nós temos uma unidade física também. 2 unidades. Isso, física de Guarapuava, tá? Então, inicialmente, os atendimentos iniciais são ligados com as meninas
do atendimento mesmo, tá? Mas todas bem treinadas em relação aos laudos médicos, em relação ao como desenrolar ali a questão do atendimento, das informações necessárias, e se depois, posteriormente, houver dúvidas, ou se depois, posteriormente, o cliente quiser fazer um agendamento de uma reunião online, que acostuma mais esses casos de isenção de imposto de renda, para verificar que, de fato, as informações que foram repassadas inicialmente são procedentes, aí sim ele vem para mim, tá? Mas inicialmente são com elas ali, que estão totalmente ali aptas a analisar os laudos médicos que são preenchidos. Porventura, se houver um laudo um pouco mais dificultoso, um caso um pouco mais diferente, já acontece, um diagnóstico um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, aí nós vamos nos reunir, vamos conversar, vamos pesquisar sobre o caso, para depois passar ali um parecer para o cliente, tá? Mas são todas ali quase que médicas, já de tanto olhar laudos médicos e verificar ali se se enquadra ou não se enquadra. E o consumidor, quem está contratando o serviço de vocês, tem alguma garantia, é feito ali alguma formalidade com a pessoa? Como que é esse trâmite? Sim, tá? Por isso que eu te falei aquela questão do contrato de ser muito transparente com o cliente. Tá? Então, tudo que nós conversarmos com o cliente, isso vai em documento. Né? Então, lá, vamos supor, Fernanda, que você me falou que aquele caso poderia ser... Não aconteceu. Não aconteceu. Mas vamos supor que, olha, a gente entrou com as computações e, de fato, o meu não se enquadrou. Qual seria o custo para o cliente? Nenhum. Então, ou todos ganhamos, ou todos perdemos, tá? Então, a gente pode trabalhar de 1 ano, 2 anos com o cliente ali. E se não der certo o processo dele, não terá custo algum para aquele cliente, tá? Isso prejudica em alguma coisa que ele tem em relação à aposentadoria, em relação ao benefício? Nenhum. Tá? Nenhum, até mesmo porque isso é uma coisa muito gravosa. Então, se de repente poderia tivesse alguma possibilidade de prejudicar o cliente em alguma outra relação, benefício que ele já tem, isso jamais seria levado adiante, né? Sim. Então, é tudo muito bem documentado e muito transparente. Em relação a valores, em relação a formas de proceder com o cliente. Quando a gente faz o pedido de isenção de imposto de renda, é liberado um número de protocolo. Lá ele consegue fazer o acompanhamento da gente com tudo o que está sendo realizado, tudo que está sendo feito. Legal, então você que tem aí um familiar, né, alguém na família, um amigo, né, que se enquadra dentro dessas condições que a gente está conversando aqui, né, se tiver alguma dúvida nesse tema, que nós temos uma profissional especializada e qualificada para te atender. Porque às vezes, eu tenho medo, né, de perder algum benefício, será que eu tenho garantia, né, será que é feito um contrato? Então a gente está deixando claro, na verdade a Fernanda está deixando claro, que você tem todo o respaldo necessário dentro de todo o processo. Exatamente, Rodrigo. Respaldo, igual você falou, a experiência, tá? Então, uma coisa é você trabalhar com uma empresa, quando nós estamos há 8 anos ali, e nesses 8, não temos controle geral, mas os últimos, 2024 e 2025, foram mais de 4 mil clientes atendidos. 4 mil? Então, você validar... muita coisa. Muita coisa. Entende? Então, é difícil alguma situação, de repente, desses 4 mil casos que você vivenciou junto com eles, é difícil alguma situação que você não tenha passado. Ou, então, alguma forma de desespero, alguma coisa errada já aconteceu ali, em identificação de documentos, tudo que você vem agora, você já passou por aquela experiência. Sim. Em entender laudo médico, em entender o comportamento do cliente, porque às vezes tem cliente que fica um pouco ansioso, nervoso com a situação, quando se trata de questão de valores. Então, tudo nesse primeiro momento ali que eu imagino, tudo que poderia, em relação às isenções, a gente já passou por tudo isso, entende? Já analisamos mais de 1.000 laudos médicos, tudo que se trata de cardiopatia. Então, você pensa bem, em relação a um único diagnóstico de cardiopatia, quantos laudos médicos foram vistos sobre semelhante, o mesmo... mas é personalizado, né? É exclusivo, cada caso. Exatamente, sobre o mesmo diagnóstico, entende? Então, quando se trata de um caso de cardiopatia, assim, na minha cabeça, desse primeiro momento, não tem nada que a gente já não tenha visto. Quando se trata de caso de vitamina monocular, não tem nada que a gente já não tenha visto durante todo esse período. Então, assim, exatamente. Então, assim, a experiência de você olhar para um laudo médico e falar, tá perfeito isso aqui, a gente consegue prosseguir com isso aqui. Não, ainda não está do ponto que é necessário. Vamos só ajustar para que, de fato, quando chegar lá na frente, dê tudo certo. Nós já sabemos tudo o que o auditor pode contestar. O que ele vai perguntar, o que ele vai alegar. Então, assim, são as mesmas coisas. Cada caso, um caso particular. É exclusivo, mas isso, mas você já sabe exatamente passo a passo do que o auditor vai alegar. Já tem experiência. Na verdade, são 8 anos, né? Muitos casos atendidos, né? Muito estudo. A lei muda também, né? Ou ela
Vai se adequando, né? Isso, exatamente. Então, já teve dentro do imposto de renda, não. Ela é Uma lei única. Exatamente. Agora, dentro do IPVA também. Então, nós já passamos por altos e baixos dentro dessas alterações. Inclusive, essa de 2025, ali, que foi um choque para todos, quando se trata de restituição ou quando se trata de revogar de uma deficiência que já estava incluída ali há muitos anos, né? Mas, mesmo assim, você já sabe como que vai lidar diante dessas alterações que tiveram. Perfeito. E dentro, uma curiosidade minha agora. Nesse percurso de 8 anos, né? Não são 8 dias, não são 8 meses, são 8 anos. Em algum momento você já pensou em desistir? Não, Rodrigo, não, tá? E é muito difícil, porque ali, quando tem essas alterações, você sofre junto com o cliente. Porque ele cria a expectativa do que ele vai receber, do que ele vai ficar isento. Então, naquele momento, igual aconteceu esse ano, nossa, teve uma semana... Às vezes já até sonha, né? Já até sonha, olha, sai esse valor ou pra você fazer sonha, ou você perde sono, tá? Exatamente isso. Então teve até ali, acho que foi uma semana de silêncio no escritório, porque eu cheguei abatida, assim, quando acabou essa questão das restituições, quando a Brás teve essa alteração. Nossa, eu não conseguia nem conversar direito, assim, de tão mal que eu fiquei. Falei assim, e agora? Qual será o caminho agora? Mas assim, também uma semana já passou, tá? Então já achamos um jeito, isso aqui já é cabível, dá pra contestar dessa forma, tá tudo certo. Então, assim, nada que me fizesse ou mudar de área. Não, eu gosto bastante do que eu faço. Então, assim, nada que me pudesse, nesse primeiro momento, mudar de ideia, não. Ou ir para outra área. Não, porque no início da carreira, né, tá entrando num segmento novo, conhecendo, estudando, vai chegando os casos, né? Quais foram ali, Fernanda, para o pessoal que está em casa, os desafios do teu início, né? Há 8 anos atrás, quando você estava entrando na isenção, os principais desafios aí que você passou? Olha, em relação a protocolos, em relação a casos, Rodrigo, não tive muitas dificuldades, tá? Porque eu sou uma pessoa muito, assim, obcecada, às vezes. Estudiosa. Exatamente. Então, se eu pegava um caso pra fazer, eu incomodava editores, eu incomodava os funcionários públicos, se de repente uma receita não me dava a resposta que eu queria, eu ia em outra. Então, em relação a isso, eu não tive dificuldade Não, em relação a protocolos, não. O que nós tivemos foi dificuldades lá em 2022, ou 2023, porque nós atuávamos em cidades pequenas. Então, era Ubiratã, era Assis de Chateaubriand, era Corbélia, era Cafulândia, aquela região em que se iniciou. Então, vamos supor que aquela região lá tinha um número de protocolos de 17 protocolos mensais, 20 protocolos mensais. E aqueles 17 protocolos mensais começou a se tornar 100 protocolos mensais. 200 protocolos mensais. E aquilo lá despertou um pouco de incômodo nos órgãos daquelas cidades. Sim. Entende? Então, eles... Pelo volume de causas, né? É o volume. Então, eu falei assim, Fernanda, mas era 17 autistas? Como agora é 100 autistas? Eles faziam certos questionamentos. Era 100 autistas? Por que agora é 200 autistas? Exclusivamente aqui em Assis? Exclusivamente em Morama, exclusivamente em Corbélia, mas temos toda essa quantidade de autistas mesmo. Começaram a questionar. Exatamente. Aí foi um pouco dificultoso, porque você criava uma certa resistência ali com eles. Então, você depende deles, né? Você faz todo o trâmite, mas ao final quem vai analisar vai ser eles. Então, você ficava assim, eu bato de frente, porque às vezes seria um pouco assim, você bate de frente e vai, ou você dá uma recuada, porque eles vão acabar dificultando. E eles dificultavam. Então, foi um ano, acho que foi 2022, que a gente trabalhou o ano inteiro, protocolando no caso, e eles não analisavam os pedidos. Eles não analisavam os pedidos com o questionamento que, de fato, teriam que fazer revisões, que, de fato, teriam que entrar em contato com os médicos que preencheram, para, de fato, verificar se aquele número de processos eram procedentes ou não. Então, assim, foi um momento mais difícil, eu acho, do que o próprio protocolo. O protocolo não era difícil. O difícil é você, às vezes, naquele momento, ter essa resistência do órgão público em relação ao questionamento. Mas o que acontece, Rodrigo? Eles não faziam porque eles não tinham conhecimento. Entende? Se a pessoa não tem o conhecimento que ela tem o direito, em que momento vai passar na cabeça dela, eu tenho o direito à isenção e eu vou procurar isso? Se você não tem o conhecimento, você não busca. Você não busca. Então, a partir do momento em que uma família tinha conhecimento, geralmente eles são em grupos, né? Tem grupo de WhatsApp das famílias autistas, CDs e tudo mais. Então, a partir do momento que eles tinham conhecimento, era automático. Uma família passava para outra, passava para outra, passava para outra. Então, acontecia naturalmente esse número de protocolos aumentar gradativamente. Você vai decidir um caso, aprovou aquele caso, na outra semana era todos de uma vez só para fazer o pedido. E você protocolava todos dentro daquele mesmo mês. E daí surgia esse questionamento, mas todos os pedidos agora procede? Então, eu acho que esse foi o momento mais dificultoso, assim, de você
criar uma resistência. Eu fiz uma pergunta para Ana, né? Recebi a Ana da AME, até um abraço, Ana, se você estiver acompanhando. Eu perguntei para ela que hoje é mais comum, né, a parte ali do autismo. As pessoas, né? Inclusive ela fez um comentário legal. As pessoas estão indo mais atrás de informação. Falei, nossa, Ana, parece que os casos de autismo estão crescendo, né? Ela falou, não, Rodrigo, que as pessoas estão indo atrás de mais informações, né? E o, como que fala, o diagnóstico ele está vindo mais rápido, que a família está procurando. Então, eu acredito que foi nisso que o órgão público deu, mas por que deu esse boom? E é de uns 3 anos para cá. Ela comentou, né? Inclusive lá ela falou que faz passeata, conscientização, tem o mês do autismo também. Sim, sim. Né? Então agora tem ações voltadas, né, para esse público, vamos dizer assim, né? Sim. Então acho que a informação, a internet, né, facilitou muito isso. A pessoa dá um Google ali, busca, né, e vê alguma característica na criança e já vai atrás. Diferente de antigamente. Né, as pessoas não tinham tanto acesso, principalmente os mais simples, né, as pessoas mais humildes. Hoje também o órgão público tem participado muito, né? Sim. Eu acho que eles assustaram devido a essa situação, esse boom que deu, né? Exatamente. Então, fala assim, todo mundo, que é a famosa frase que todo mundo que trabalha, seja com o direito da saúde dos autistas ou com direitos ali tributários, previdenciários, todo mundo é autista. Não é que todo mundo é autista. Houve esse atraso em procurar saber, entender o diagnóstico. Se você pega casos mais antigos que nós tivemos há muitos anos atrás, lá em 2021, 2022, às vezes você pega o nível de suporte 3, ele era tratado como uma deficiência mental. Entende? Uma deficiência intelectual. Não era o diagnóstico de autismo nível de suporte 3. Ele era tratado de uma forma genérica, tudo era deficiência intelectual. Deficiência, se você pega nível de suporte 2 ou 3. Não. Mas 2 e 3, deficiência intelectual. Deficiência intelectual. E na verdade não. Quando houve de fato um estudo e uma verificação em relação ao diagnóstico, nível de suporte 2, autismo nível de suporte 3, entende? Aí sim houve de fato um diagnóstico preciso em relação a isso. Sim. E também tem a questão da aceitação, né, Fernanda? Hoje as famílias estão aceitando mais, né, devido à inclusão, todo esse trabalho que vem sendo feito, né, até mesmo o trato com a criança que tem o autismo, né, eu vejo que ela tá bem mais incluída na sociedade, né? Então a família, né, às vezes resiste um pouquinho porque ninguém idealiza isso, né? Mas acontece, a família está aceitando mais e, consequentemente, ela também vai atrás dos seus direitos. Isso, exatamente, tá? Porque é uma outra questão também que a gente vê na internet, rede social em si, é que há uma romantização. Então, quando você trabalha de fato, de uma maneira igual nós, você trabalha com uma isenção, mas é uma isenção feita de forma superficial, porque você acompanha aquele mesmo cliente durante um certo período, entende? Então, ali você vê que não é aquela romantização que eles passam na rede social. De fato, é uma barra que aquela família enfrenta. Sim, que de fato, até entender. Exatamente. Até entender, aceitar a questão do diagnóstico, buscar o tratamento, aprender a lidar com a criança. Porque se é um nível de suporte 1, não estou falando que é mais fácil, mas é diferente de tratar uma criança no nível de suporte 3. Então, assim, envolve muitas coisas. A mãe deixa de trabalhar, ou a mãe ou o pai tem que deixar de trabalhar. Então, tem casos ali que o pai recebe R$6.000, e os R$6.000 é muito exclusivamente para o tratamento, para a terapia da criança, entende? Então ele mexe todo com a questão do grupo familiar, ele mexe com isso. Então a gente vê que é um pouco diferente do que as pessoas mostram nas redes sociais. É muito legal a inclusão, mas a realidade é diferente. A realidade é uma realidade totalmente diferente. A realidade a família tem que se entregar, né? Exatamente. Na verdade, dar a vida mesmo. Há muitas denúncias ali, né? Teve uns casos muito legais que aconteceram lá no ano de 2024, por isso que são situações que marcam a gente. Em um caso que a gente se esbarrou nessa questão do órgão começar a questionar, mas de fato tem autismo mesmo, esse laudo tá precedente ou não é? Uhum. E a gente precisou de mais documentações, eram recursos e eram negativos que a gente tratava esse pedido ali. Então a gente precisou de um pouco mais da família junto com a gente. E era muito legal porque quando a gente finalizou o processo, a mãe falou assim, olha, nós não ganhamos uma isenção, mas nós ganhamos uma nova família. Porque eu e meu marido estávamos em processo de separação, não conseguíamos conversar, não conseguíamos chegar em um consenso. E por causa das documentações, nós éramos obrigados a conversar, nós éramos obrigados a estar juntos em certos momentos. Então isso, de fato, veio para nos aproximar e, de fato,
tornar o que era antes de a gente lidar com a questão do autismo. E tem a questão da família, né? Como lidar, né? Como ter empatia. Então a equipe tem que estar bem engajada para Bem isso engajado, exatamente, tá? Porque tem mães. Por isso que eu falo, você não vai adotar só no pedido, é um processo administrativo, mas você vivencia a realidade de muitas famílias ali, entende? Família está tudo certo, o pai e a mãe tá tudo ok, ela consegue continuar a vida dela normalmente, o pai também tem uma rede de apoio ali legal, perfeito. Não são raros esses casos, né? Então você consegue vivenciar um pouco de cada família e tirar um pouco da deslizada daquilo. Às vezes acalmar algumas que são mais nervosas, e você sabe do tipo de comportamento da mãe, de toda a caixa que ela carrega, entende? Ali, de todo o peso que ela carrega sozinha às vezes sobre. Então, atendimento seria ali a realidade, né? Exatamente, exatamente. A gente vê, igual eu falei, mais uma vez, que Realidade. não é aquela romantização que eles falam nas redes sociais, não. É um pouco mais embaixo ali a situação das famílias. E tem que dar uma atenção, assim, tem que olhar com carinho, né? Com empatia para essas famílias, para as crianças, né? Sim, e é automático, sabia? Por isso que eu falo que de repente o gostar do que você faz, ele é isso, porque você vai pegar de uma maneira assim, bem, bem transparente com você. Você vai pegar casos ali que eles vão te pagar R$ 500 e tem casos que você vai receber uns valores exorbitantes. Para nós é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então ali a gente nem se apega qual é o valor. Não, nem se apega qual é o valor. Esse caso que chegou para mim, seja uma isenção de imposto de renda ou uma isenção de IPVA, esse caso, vamos fazer da mesma forma. Nem olhamos questão de valor naquele primeiro momento. Entende? A questão é, ele chegou para mim, ou seja, uma indicação através das redes sociais, ele chegou para mim com o objetivo que eu resolvo. Então nós vamos resolver para ele. Pronto. Entende? Eu acho que é isso, eu acho que é o mais Empatia, Eu acho que de fato é o gostar. Gostar E ameniza mesmo. também ameniza para aquela família, né? Ameniza ali, querendo ou não, é um custo que você está tirando, Sim, aham. ajuda até no tratamento, em alguma medicação, né? Medicação, tem às vezes a família está esperando que aconteceu agora, caiu uma restrição, eu vou trocar a cadeira de roda da Ana com esse valor. Entende? Olha que Então, legal. por algum momento ela já está contando com aquele valor, ou eu vou de fato conseguir custear uma festa de aniversário. Você entende? A realidade é outra. Legal. Igual eu te falo, às vezes as famílias elas têm gastos que nós não temos, com medicamentos, com terapia. Ou não faz ideia também. Exatamente. Então é difícil, de repente, uma família mais popular ali, ela conseguir bancar tudo isso e ainda ofertar uma festa de aniversário, presentes. Não. Então ela espera aquele momento da restrição, ou é agora que eu vou trocar a cadeira da Ana, é agora que eu vou fazer a festa do Pedro. Entende? Então, assim, você já sabe ali, eles já estão contando, e você já, mais uma vez, você vivencia isso junto com eles. Legal. Então, o que vai ser feito depois? Que para algumas famílias, né, às vezes é fácil, tem a festinha do filho todo ano, tem condições, mas nós temos o outro lado. Exato. Às vezes uma família mais humilde, mais simples, que não tem condição, uma restituição pode realizar o sonho de uma criança, né? Exatamente isso, exatamente isso. Legal. E qual que é o sentimento, Fernanda, quando você tem êxito numa causa, né? Acho que você já teve em várias, né? Qual que é o sentimento quando você conclui 100% daquele processo, vê a felicidade da família, objetivo concluído, né? Concluído. Eu acho que é a questão do dever cumprido mesmo, tá, Rodrigo? De você ver ali, porque o trabalho, que eu falo, o trabalho, ele tem várias dimensões, proporções e sentidos para cada uma das pessoas, né? O nosso propósito, ele vem ali porque às vezes, você nunca viu aquela pessoa pessoalmente, você entende? O único contato que você teve com ela foi pelo WhatsApp em alguns meses, e ela confia plenamente no que está passando. Então, tudo que você passa para ela, ela toma como verdade que você está repassando aquilo. Então, você sente que, de fato, aquela pessoa confia em você. E é como se fosse assim, nossa, é minha obrigação. Aumenta a sua responsabilidade. Exatamente isso, tá? E aumenta muito, tá? Porque teve casos que a gente fechou com o senhor de Maringá, que ele é um oficial de justiça. E ele falou assim, Fernanda, tem 2 empresas que eu tô fechando com você. Eu tô confiando em você. Nossa, você entende? A responsabilidade, ela tá jogando uma responsabilidade pra você. Às vezes ela pode não perceber isso, mas ela tá jogando, eu tô confiando em você. Eu tô deixando esse pedido na sua mão. Então, assim, entende? É um pouco mais ali do que só um pedido. Porque numa sociedade que nós vivemos hoje, né, o avanço do WhatsApp, o avanço da tecnologia, pessoas mais frias, né? Às vezes não tem aquele tato, não tem o contato, né? A desconfiança tá aumentando porque ninguém se fala mais. Exatamente. É da sua colocar na sua mão essa responsabilidade. Isso pesa pra nós, tá? Quando ele fala assim, olha, nas suas mãos agora, tá? Tô jogando pra você. Então você já toma aquela, nossa, uma responsabilidade que eu tenho em, de fato, cumprir o que eu já passei pra ele, né? Sim.
Cumprir com aquilo que foi combinado, né? Exatamente, cumpriu o que foi combinado. E tem algum caso que marcou já a sua carreira, Fernanda? Teve um caso lá de Sítio Tubrião que é muito engraçado mesmo, que foi no início, a gente tinha um escritório físico lá, e daí era de um senhor, nós fizemos a pedido de iniciação de PVA dele, ele já tinha 3 negativas anteriores ali sobre o pedido. Eu falei assim, olha, em relação às documentações, vamos atualizar as documentações, e se a gente atualizar da forma que eles querem, da forma que é exigido, vai passar, vai dar certo. Mas ele estava bem desacreditado, assim, eu vou fazer, mas assim, né? Já tive os indeferimentos, mas vou tentar mais uma vez. E daí a gente pegou, ajustou as documentações e iniciamos o processo de isenção dele. Foi super rápido naquela época, eu lembro que ele nem deu 30 dias, o processo de isenção já foi aprovado. Chamamos ele, olha, já deu certo a isenção, a questão dos valores também eles já consideraram, vamos só pegar os dados bancários aqui para onde esse valor vai ser depositado. Ele, Fernanda, eu vou trazer muito cliente para você, eu vou trazer muito cliente para você. Eu agradeço, eu espero então. E assim, quando você vem, porque lá eu atendia uma vez por semana, olha, eu venho na próxima sexta. Então, na próxima sexta, Fernanda, eu vou vir e eu vou trazer eles, tá? Assim, então tá bom. Aí, quando ele veio, o Rodrigo, não cabia na sala, porque ele trouxe muita gente mesmo, muita gente. Eu lembro que a gente começou a atender, era 9 horas da manhã, e tipo, era 8 da noite. E atenderam, porque hoje é Instagram, hoje é WhatsApp, tudo mais. Não, lá eram todos pessoalmente. Então, era gente lá da sala, que a gente ficou na recepção, era um pouco de gente que ficou comigo na sala, vendo os outros atendimentos, era gente lá fora, porque de fato, ele trouxe assim, muita gente. Era uma comunidade que ele tinha ali, em que ele morava. Ele era a pessoa mais antiga, conhecida da comunidade. Então, de fato, todas as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, ele fez uma arrastão e levou pro escritório. Ele fez, levou pro escritório. Foi bem legal, a gente nunca esquece desses atendimentos que foram feitos. Que legal. E além do atendimento presencial, né, que vocês fazem aqui em Campo Mourão, em Guarapuava, vocês atendem também de forma virtual? Isso, todo o estado do Paraná. Todo o estado do Paraná, tá? Sem exceção. Sem exceção. Então, por isso ali tem as meninas, às vezes a gente vai direcionando os atendimentos, tá? Então, são mais próximos de Guarapuava. A gente deixa para que o pessoal de Guarapuava assuma os atendimentos, porque se é mais próximo o cliente quiser ir também pessoalmente, elas estão ali. E as aqui já atende todo o estado do Paraná. Então, assim, todo o estado. Tá, de forma online ali, reuniões online que a gente faz com o cliente para verificar que de fato é verdadeiro, Sim. De fato o escritório existe, que de fato as meninas existem. Legal. E o que você diria para aquela pessoa que está nos assistindo, né, acompanhando esse bate-papo com muita informação legal, né? Eu acredito que está sendo assim valioso esse tempo nosso, né? Vamos contribuir muito. O que você diria para aquela família, aquela pessoa que talvez tenha um pezinho atrás, né, tem um certo medo, receio, né, às vezes tem ali o direito, mas tem o medo de ir atrás do seu direito. O que você falaria para essa pessoa? Rodrigo, o que nós falaremos é que a negativa administrativa que ele tem não é o fim, não é de fato a comprovação que ele não possui direito, não é assim. É comum, é normal ter a primeira negativa dos pedidos, ele ter passado por um perito, de repente não ter o direito reconhecido, tá? É super normal esse indeferimento, tá? Uma coisa é como a gente gostaria que fosse, e uma outra coisa é como de fato é, né? Então, em relação, é dificultoso, é normal ter os indeferimentos. Se de fato a gente entrou em contato com o cliente, ou o cliente entrou em contato conosco, nós verificamos que as documentações têm o direito para entrar com a isenção, seja do imposto de renda, ou seja do IPVA, de fato, aquele cliente tem o direito. Se for no imposto de renda, como nós já falamos, é dificultoso, demoroso, mas dá sim. Então, o cliente ele tem ali a opção de eu passar 2 anos esperando e, de fato, eu receber os valores, ou eu passar 2 anos e não ter nada para receber porque eu não iniciei o meu pedido lá atrás. Eu tenho meus documentos que comprovam, mas por algum receio eu não iniciei o pedido. Né? Então, não tem nada a perder. O cliente não tem nada a perder. Se não der certo, arquiva seu pedido. Como nós falamos. E a vida segue. Exatamente. Ou todo mundo sai vitorioso, ou ninguém sai vitorioso dentro desses processos. E o que te motiva a trabalhar com assessoria? Qual que é a sua motivação diária? Rodrigo, não sei te explicar o que é, não sei assim que palavra. Não sei, um sentimento que acho que é uma coisa que eu me encontrei, sabe? É aquela, legal. Você se sente realizada na profissão? Exatamente. É que fala, né? Demore o tempo que for para descobrir a sua praia. Depois que você descobre, não recue ante qualquer pretexto. Então, assim, eu descobri a minha praia. Não sei como, de alguma maneira. É isso e é só isso. Entende? Assim, eu adoro, eu amo o que eu faço, assim, de verdade, de paixão. Tanto que eu tenho que me controlar. Eu seguro bastante, porque senão eu começo a trabalhar de manhã e eu vou parar de madrugada, porque eu fico totalmente focado naquilo ali. Então, assim,
Eu acho que eu me encontrei, na verdade. Me encontrei mesmo. Legal. Fernanda, deixa seus endereços, né? O arroba do Instagram para as pessoas que estão nos acompanhando. Às vezes quer falar contigo. Pessoal, pode também comentar, né, no nosso Instagram, no YouTube, que a gente vai estar transferindo o contato, né? Caso você ficou com alguma dúvida, né, queira bater um papo com as meninas, fique à vontade, Fernanda. Tá, então eu vou passar o WhatsApp, tá? Que é o Isso. pessoal mais fácil de localizar ali, que é o 44 99943 6570. 44 99943 6570. Quem é de Campo Mourão é bem fácil de localizar. Nós estamos aqui na Vida Manuel Mendes, no Forte Medical Center, sala 203. Ótimo. E é isso. Ficou alguma coisa para trás? Alguma pergunta que eu não fiz? Não, acho que falamos tudo. Legal. Gostou de estar participando aqui conosco? Bastante. O tempo voou, passou que... Ó, Sim, bastante. foi 1 hora já, João? Foi. 1 horinha já foi? 1h10. Legal. Então estamos aqui encerrando com a Fernanda Vieira, ela que é da Vieira Isenções. Falamos bastante aqui de assessoria, isenção do IPVA, imposto de renda. Agradeço, Fernanda, pelo seu sim, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui, né, contribuir conosco. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente poder falar um pouquinho da minha paixão. Legal. Mais uma empresária jovem, talentosa, passou por aqui. Agradeço você também pela audiência, desejo boas festas, um bom e próspero ano novo, né? Estamos aqui na última semaninha do ano 2025, um ano repleto de bênçãos, né? E o próximo ano já vem por aí. E a projeção para 2026, Fernando, como que tá? Como que tá a expectativa? Para isentar mais servidor público ainda, e isentar mais pessoas com PCD, com deficiência ainda. Que prazer, estamos fechando o nosso ano de 2025 com chave de ouro, né? Estou muito satisfeito, né, com o especialista, é um projeto que tem dado muito certo. Legal. E o ano que vem nós vamos vir com tudo, né? Só senta nessa cadeira quem realmente é especialista. Feliz Ano Novo, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau! Fechou?